Bom, e hoje no programa de Uvas e Personalidades vamos entrevistar Mariana e Marielle, uma formada em turismóloga e outra jornalista. Juntaram-se e criaram o blog e o Instagram de O Que Fazer em Pinhais, um motor de alguma forma, puxar a curiosidade de novos moradores e novas consequências produtivas no ambiente de Pinhais, tanto a nível de empresarial como a nível do público local. Vamos então assistir à entrevista de Marielle e Mariana e como é que foi essa questão de espevitar, como eu disse, o ambiente de Pinhais. Acompanhem. Ok, mais um programa de Uvas e Personalidades, hoje com Marília e Marielle, tá? Do blog que deu uma explosão aqui na região de Pinhais, de O Que Fazer em Pinhais. Obrigado por terem vindo ao meu programa, tá? Obrigada pelo convite. Expliquem-me lá, como é que foi ter a ideia de espevitar a região de Pinhais com o vosso projeto? Surgiu assim de uma maneira muito Espontânea, exatamente essa palavra. A gente trabalhava em ramos diferentes, Marielle em jornalismo e eu no turismo. Trabalhei 10 anos numa empresa, então num dia qualquer, né, pesquisando ali na internet, eu vi que existia a hashtag O Que Fazer Pinhais. Uma hashtag simples, né? E daí eu pensei comigo, se existe essa hashtag, tem um Insta. deve ter um Insta, né? Que é o @, né? Do Que Fazer Pinhais. E eu fui pesquisar e não tinha. Daí naquele mesmo momento eu já fui lá e criei, então né? Então, já que não tem. Cheguei alguns dias na Marielle e falei, Marielle, olha só o que eu criei, tá aqui. Essa é a ideia, mais ou menos assim. E aí, bora? Bora. E a gente começou. Mas na assim. verdade foi assim, como Pinhais tem vários eventos acontecendo, vários espaços legais para explorar cultura, turismo, e não tinha ninguém divulgando, porque a prefeitura não fazia esse meio de campo, a gente resolveu que esses eventos precisavam ser divulgados para a população. Então a gente criou com essa ideia. O toque feminino. Isso, e dando aquele toquezinho de notícia diária mesmo, o que acontece aqui em Pinhais, o que fazer em Pinhais hoje em dia, né? Exatamente, tinha tanta coisa pra gente explorar, né? E que a gente deixava de fazer na nossa cidade, porque eu e a Marielle, nós somos nascidas e criadas. Nascidas não digo porque não tem maternidade em Pinhais na época. Mas a gente nasceu aqui, em Pinhais, né, no caso, e crescemos ali. Então, quando a gente ia pesquisar algo, a gente pesquisava em Curitiba, né? Ah, vamos fazer em Curitiba. Restaurante japonês em Curitiba. Não focava aqui, porque até então pra gente Pinhais ainda não era bem desenvolvido ou não tinha. Mas na verdade era porque a gente não conhecia, todo mundo não conhecia ainda. Então era aquele preconceito, Curitiba tem, Pinhais não. Tu tens base de jornalismo, tu tens base de turismo, correto? Como é que surgiu esse clique, para além de vocês verem, ou foi uma oportunidade, mas como é que foi esse clique de vocês juntarem o vosso networking, fazerem essa receita e estar a resultar como está? É que juntou a minha área de jornalismo, como eu sou atriz também, então eu sou jornalista e atriz e já sempre me joguei nos projetos, né? Sempre gostava de aparecer, gosto até hoje, né? A Marília fala que eu já sou bem mais pra frente. E ela já é mais do turismo, desenvolver essa parte. Então, quando a gente iniciou, a gente já... Eu acho que foi o combo perfeito, porque juntou o útil ao agradável. Ela já conhece muito de turismo, como explorar os segmentos, eventos e tudo mais. E eu a parte de produção, de jornalismo, de aparecer. Tanto que no início era eu que aparecia, ela ficava mais nos bastidores. Exato. Quando eu entrei com essa ideia, assim, que eu cheguei... Porque a Marielle é minha irmã, né? Nós somos irmãs. E cheguei, eu acho que de primeiro momento eu falei, não, é a Marielle, porque, cara, a gente trabalha nesse intuito, assim, dela ser mais pra frente. Ela nasceu numa época que já tinha o computador, então é uma pessoa que já tem essa desenvoltura pra isso, então é diferente, né? Ela já é um pouco mais da tecnologia, digamos assim, então... Foi algo que é a cara dela, né? Na verdade, era pra ser, porque deu muito certo, né? Então, era pra ser. Surgiram, né? Tentaram surgir outros perfis depois parecidos com o nosso, mas o pessoal vê que é difícil e que realmente tem que ter certos atributos assim pra fazer dar certo e continuar, porque é trabalhoso. Vocês sentem essa responsabilidade?
Sentem uma responsabilidade de mostrar que toda a gente vos conhece em Pinhais e fora de Pinhais. Sim. Mas assim, vocês estarem a circular, terem um cronograma, mostrarem-se, já serem conhecidas, vocês sentem essa responsabilidade ou levam assim na desportiva? Olha, a gente tenta sempre dar o nosso melhor, todo dia, né? Leve, mas deixar leve ao mesmo tempo. Pra gente se divertir trabalhando e dar da melhor forma. Então a gente sabe, E a gente conhece se o nosso diverte. público, né? A gente sabe a linguagem para falar com eles, o que eles gostam. Mas cada ano a gente foi também desenvolvendo uma parte mais divertida por trás, né? Sim. Assim, que pra deixar muito sério, tava muito naquela mesmice. Então a gente resolveu também colocar um pouquinho da personalidade de cada uma. Então assim, a gente coloca a nossa cara mesmo, né? O nosso, como que nós somos mesmo. E eu acho que isso que as pessoas gostam mesmo, porque a gente tenta ser o que a gente é mesmo. E é aquilo que até a Marielle comentou. Era pra ser, e é uma coisa que a gente sente muito, né, quando o universo traz essas respostas pra gente. Porque quando você faz uma coisa e aquilo não vai dar certo, aquilo começa a dar errado, e você faz uma outra coisa que você vê assim que só flui, né, vai pra frente, você fala, não, é isso aqui. E, assim, então isso aconteceu com a gente. Com irmãos, pelo menos assim, mais da gente, né? Escorpiano e pisciano é difícil, mas a gente realmente gosta e a gente fez dar certo e até hoje. Tem as briguinhas, tem as divergências, a gente fala que o Insta tem duas personalidades. Diferentes. E o pessoal já sabe, o pessoal às vezes já sabe quando sou eu que posto uma coisa ou outra, mesmo se não tem voz e não tem cara. Eles sabem minha personalidade e sabem a Maria. Então, sim, são personalidades totalmente diferentes, mas que se completam, né? E a gente pega esses públicos diferentes que acabam gostando de uma ou de outra ou das duas. Eu estou a ver que esse equilíbrio resulta quando vocês fazem o contacto com a empresa. Que o empresário não vai ter resposta para vocês. Ou seja, tu tens uma analítica e tens uma mais prática. Vocês têm os dois pratos perante o empresário. Qual é a reação do empresário perante o facto de não ter resposta? Na verdade, eu que faço o contato. Então, todos gente os separa. partes comerciais, ela cuida mais do financeiro e de outras áreas. E a parte de fazer o contato, de passar as informações é minha. Então, eu tenho aquele meu jeito, eu mando mensagem e conto um pouco sobre a sua empresa, o que você espera dessa ação, o que você quer para essa ação. Então, eu vejo e direciono a pessoa já para um formato que a gente tenha que seja melhor para ele. Ou, às vezes, a gente, olha, não é o nosso perfil, desculpa, daí a gente declina mesmo, né? Mas, assim, A gente delimitou bem certinho assim o ponto do nosso trabalho, né, dentro do que a gente faz. Então a gente pegou as melhores coisas, digamos assim. A Marielle, né, que ela tem essa questão da comunicação muito presente, então ela já ficou com uma parte, né, mais voltada para a comunicação. Eu já trabalho melhor no outro lado, então a gente tenta também ver o que cada uma faz de melhor, né, para poder se encaixar cada vez mais, assim, né? O nosso trabalho sempre... E pra continuar fluindo e a gente ter isso. Então, assim, graças a Deus, hoje a agenda sempre é cheia. E tem empresas que são parceiras há muito tempo, já desde o início até, e que gostam e estão crescendo junto com a gente, né, nesse meio. Eu estou a sorrir porque há pouco tu disseste que ela nasceu num tempo de computador. Que idade é que tu tens? A idade? Eu tenho 33 anos. Ou seja, mas estás a dizer que ela nasceu na época dos computadores, mas é assim, tu estás a confrontar a questão dos chefes, porque tu estás no analógico e ela está no digital, Sim. sabe? Não, mas é muito engraçado, porque foi basicamente nessa época, é a transição clara e assim, concreta da internet. E tem coisas que a Marielle, ela manja de tudo, assim. A parte de edição, a parte de gravar em si. Então, assim, são coisas que eu aprendo no dia a dia com ela, faço também um pouco, mas eu vejo que ela tem mais facilidade do que eu. Então, assim, eu me esforço mais, mas a Marielle já vem dela, porque é da geração dela. Mas o meu na foi verdade, eu digo que, bem na divisa. Por causa da minha faculdade, eu aprendi muita coisa. Tanto edição, criar site, enfim, na faculdade completa, né, a gente aprende um pouquinho de tudo para saber que área que a gente vai seguir. Tanto que quando eu terminei a faculdade, eu falei, eu quero ser repórter ou eu quero fazer rádio. Então, por causa dessa comunicação, por causa dessa desenvoltura. Mas creio que não é também muito por causa da era. Eu acho que é
Cada um tem as personalidades e eu sou mais desse jeito de... Não, eu comentei na questão Mas eu de se acredito complementarem. que tem um pouco sim. É. Tem sim. A geração também tem essa mudança. Eu sou de 91, então não tem tanta diferença. Uhum. Assim. Mas de vocês idade. complementam-se, ou seja, a proposta que vocês fazem, um potencial patrocinador, ele não tem resposta. Vocês têm o analógico e o digital, mas têm as duas o sexto sentido de como, de alguma forma, convencer um potencial patrocinador. Escorpião e peixe, como é que é lidar nesse horóscopo Olha. em termos práticos? É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. Porque são personalidades de tanto né, do horóscopo em si e personalidade de pessoas. Então, eu vejo assim, digamos a Marielle, ela é um pouco mais bravinha. Eu acho que ela tem aí um lado um ascendente dela em Áries, então eu então sou ela já... emotiva e sou prática, mas eu não venha querer me mandar, não venha querer fazer coisas que eu acho errado, que eu... Ela já é um pouco mais explosiva, digamos assim, por mais que ela seja peixes. Ela tem um lado sentimental, mas ela é um pouco mais explosiva. E eu já sou um pouco ao contrário dela. Eu já sou um pouco mais pé no chão. Já tenho as minhas ideias assim muito presentes. Guardo um pouco mais as coisas. Por exemplo, acontece alguma coisa ali, eu não falo igual ela já fala na cara, ela já fala na hora. Eu já vou guardando. Daí chega um momento que já tem tanta coisa que daí eu já vou, entendeu? Então, eu acho que essa é a diferença maior. Ela já extravasa na hora e eu sou um pouco mais de trazer pra mim, assim. Mas fala não pra um escorpião pra você. Não, é que é assim, eu achava muitas características com alguém que é Capricórnio e é Virgem. Mas assim, Mas são dois alfas, mas é uma aventura, acredito. É um com sotaque, imagina, não é? Sim. Como é que é assim? Diz-me uma coisa, agora, dois sexto sentido, feminino, vocês têm bagagens de faculdade que se equilibram. O feminino, quando vos vê a pôr em prática o vosso know-how de duas áreas bem diferenciadas num objetivo comum e a resultar, como é que o feminino vos vê? O que é que o feminino lê da vossa proatividade? No nosso público feminino? O vosso público feminino. Na verdade, o nosso público maior é feminino, já por ser duas meninas que entendem as necessidades que elas precisam. Então a gente dá muitas dicas voltadas para elas. Até às vezes os meninos e os maridos que têm que acompanhar junto com elas, eles sentem um pouco dessa falta de coisas mais masculinas. Mas como é o nosso foco, a gente mostra de tudo, né? A gente tem Sim, mas eu quero feedback. Mas realmente o nosso foco é feminino e as mulheres amam as nossas dicas, tanto porque mulheres hoje em dia comandam os lares, então o que vão comer, o que vão vestir, onde vão ir, é basicamente elas que decidem. Então assim, elas sabem o que elas querem, elas veem as dicas e elas seguem mesmo. A gente recebe muito feedback bom. Assim, a gente tem um público feminino muito carinhoso. É um público que manda mensagem pra gente e a gente se sente muito queridas, assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. E isso é uma coisa que a gente vê assim e fala, nossa, a gente realmente tá no caminho certo. Porque quando as pessoas mandam esses tipos de mensagem, faz com que a gente queira continuar o nosso trabalho, né? E são mensagens de carinho, são mensagens, ai, nossa, que dica bacana que você deu, é isso que eu vou fazer esse final de semana. Seguir essa Nossa, dica, eu não amei, sabia obrigada. que tinha em Pinhais, não sabia que tinha isso em Pinhais. Principalmente pessoas que estão recentes em Pinhais, então vieram de várias regiões, né? As mulheres que mandam mesmo essas mensagens, nossa, eu acabei de me mudar com meu marido e não conhecia nada em Pinhais e estou conhecendo por vocês. Então assim, obrigada, elas vêm agradecer, o público em geral vem agradecer, pedir sugestões, assim, é bem grande. Agora de bastidores, apoios estatais ou algum reconhecimento ou pedido de cedência de ajuda da parte oficial de Pinhais. Vocês têm algum feedback? Ou... Oficial, a gente não tem parceria com órgãos oficiais. Mas vocês estão a ser vistas. Vocês estão a ser vistas pelo... Entende? A minha pergunta é com um degrau. Entende? Assim, é que assim, vocês estão a ser vistas, mas ninguém vos vê. Ou seja, vocês já estão a fazer sombra. Vocês têm essa noção? Olha, eu sinto assim que a gente faz algo que é diferente, é atual, é algo que a gente agrega de alguma forma.
Mas, assim, esse sentimento de saber se estão nos vendo, se esse apoio, por exemplo, de um órgão público, assim, eu ainda não sinto. Nunca houve nenhum contacto? Não. Assim, a gente conversa, às vezes, para pegar informações sobre eventos, atividades, mas, assim... E a gente até nem busca, porque desde o início a ideia era ser independente mesmo, né? Era poder, sem ter cunho político mesmo, enfim, de partidos, que seja, era seguir com o nosso ideal e ser uma coisa mais leve, divertida. Então, quando envolve política, já vai para um lado. É que eu não estava a falar de política, assim, uma das partes que eu vi do vosso material foi a parte do turismo. Sim. Entendes, assim, as trilhas, a parte de lá dentro dos lagos, as trilhas para fazer ciclismo, etc. Nós já tivemos isso através da prefeitura, entendes? E há uma estrutura já feita. Mas vocês, de alguma forma, como o fizeram, o facto de ser mais leve, na minha opinião, fez sombra. Entendes? Porque o feminino não é limitado, muito pelo contrário, vai. Entendes? Mas a trilha e bicicleta é só para o masculino. Vocês estavam lá. Não, vamos ver, vamos praticar. E de alguma forma vocês puseram aquele sal que o prato estava a precisar e eu reparei nisso. Por isso é que eu perguntei se nunca entraram em contacto com vocês, fosse qual fosse o departamento, independentemente da política. Ninguém entrou em contacto convosco. Olha, a gente tem pessoas que nós nos comunicamos da parte, por exemplo, do turismo de Pinhais, que nos dá as informações quando a gente precisa, os eventos que acontecem na cidade, porque assim, Pinhais tem essa parte de turismo que eu acho um departamento muito bom, assim. Então, por exemplo, agora a gente até vai participar dos 30 anos, da comemoração de 30 anos da cidade, que vai ter várias coisas acontecendo por Pinhais. Então, essas informações a gente sempre tem ali da parte do desenvolvimento, né? E a gente sempre tenta agregar da nossa forma. Por exemplo, sábado agora vai ter uma inauguração de uma exposição de dinossauro para comemorar os 30 anos de Pinhais. E a gente vai lá mostrar do nosso jeito como que tá a exposição, hoje passar tem as informações. A placa de Pinhais, então a gente vai lá e mostra para o pessoal. Mas é engraçado que esse pessoal que nos passa informações, que a gente tem contato, são seguidores. São pessoas que nos seguem. Vocês estão a ser vistos. Entende, né? Vocês estão a ser vistas, entende? De alguma forma ou indiretamente eles querem um suporte. Sim. Entende? Por isso é que eu perguntei, vocês têm a noção, vocês estão a fazer sombra. Foi nesse contexto, assim, porque são os seguidores que estão a ver. Agora sim, agora vamos fazer perguntas mais intimistas. Posso? É que geralmente a dada altura da entrevista, quando finalizo, eu faço perguntas mais intimistas. Que conselho é que vocês têm a dar para a nova geração que vos está a seguir e tem-vos a vocês como exemplos? Tá? Todos nós somos exemplos para alguém, mesmo não querendo. Mas que conselhos é que vocês têm a dar à nova geração de jornalistas ou turismólogos que de alguma forma vocês se reinventaram e criaram um produto que está a ser visto aqui e lá fora? Que conselhos é que vocês têm a dar a essa nova geração? Conselho para a nova geração... Eu gosto de dar um conselho assim que eu não tive na minha época, que é pesquisar bastante. Na minha época do turismo, a gente via algumas coisas, mas a gente nunca ia mais a fundo, né? Por exemplo, eu vi algumas coisas assim com relação a programas de TV voltados para viagens, mas era uma coisa tão distante, né? Então, o que eu dou de conselho para a nova geração vão atrás daquilo que vocês querem mesmo. Se você tem um sonho ou se você viu uma coisa que é sua cara dentro do turismo, fora dentro da parte do turismo, cara, só vai, se joga cada dia um degrau diferente, né? Sim. Então vai ali aos poucos, nada acontece assim, você já tá lá em cima no topo de um dia pro outro. Tem que ir degrau por degrau. Então a minha dica que eu dou é, se você viu uma coisa que você gosta, se você realmente se encontrou em alguma coisa, só vai. Se reinventa, se joga e é isso aí. No meu caso é persistência e realmente ache algo que tenha a sua cara. Porque você pode se formar em qualquer área. Se você realmente está se formando por se formar, você não vai seguir aquilo. Você vai achar outra paixão e vai desenvolvê-la. Então assim, ache a sua paixão e saiba que
se você achar, você não vai ter que trabalhar um dia da sua vida, porque é seu hobby. E seu hobby vai se tornar seu trabalho, e isso, querendo ou não, traz felicidade, principalmente no mundo de hoje, né? Que tudo, essa geração, né? Traz, enfim, complicações, e daí tem que envolver várias áreas, né? Eu acho... Saúde mental, saúde corporal e tudo mais. Então, assim, faça o que você gosta, que tudo vai fluindo mesmo. Acho que essa geração busca muito isso, né? Que hoje em dia não trabalhar, simplesmente trabalhar em uma coisa que não gosta. Eu vejo assim que essa geração já tá buscando, eu quero fazer uma coisa que realmente eu gosto e que eu me identifique com aquilo, né? Independente se é uma profissão lucrativa ou não. Então é algo que eu tenho sentido dessa nova geração. Pode estar errado? Não sei, mas é uma coisa que eu vejo um pouco, né, nesses últimos anos para cá. No vosso caso, são apologistas da ideia de que a natureza conspira? Como? A natureza conspira, no vosso caso? Conspira? E muito. No nosso caso, sim. Sim, conspirou. E agora, para finalizar, vamos fazer a pergunta intimista que eu deixo sempre. Não sei se têm acompanhado os meus programas, acompanham, né? Inscrevam-se no canal, mas é assim, um comum mortal, um empresário, que vocês já são chamadas e reconhecidas na rua, tá, mas um comum mortal, quando se aproxima de vocês, o que é que eles leem nos vossos olhos? Boa pergunta. Agora vamos deixar... Eles veem nos nossos olhos como pessoa Exatamente. mesmo. O que é que eles Como que é a leem? pergunta? Eles nos veem como as pessoas nos veem quando nos encontram Os na rua, vossos como olhos, pessoa. o que é que eles dizem para Na eles? verdade, eu cito até, eu já falei isso algumas vezes no Insta mesmo, que a gente trata as pessoas como a gente gostaria de ser tratada. Então a gente é abordada sempre, oi meninas, o que fazer? Esse é o nosso nome, né? Oi meninas, o que fazer? Oi meninas. E a gente trata eles da forma que a gente gostaria de ser tratada por qualquer outra pessoa que a gente admira, seja famoso ou não. Então é com educação, com carinho, e a gente conversa mesmo. Ou seja, eles leem sinceridade nos teus olhos. Sim, porque assim, eu gosto de ter esse contato, porque realmente eu sei que é uma pessoa que está vendo o meu trabalho, que às vezes a gente não consegue enxergar, a gente vê números ali, né? X pessoas vendo nossos stories, X pessoas curtindo nossos vídeos, as nossas fotos, comentando e participando e seguindo as nossas dicas. Mas quando a gente dá cara para esses números, é muito gratificante e é muito interessante, porque realmente eu quero saber, tá gostando? Eu sempre pergunto. É uma coisa que eu sempre pergunto às pessoas, tá gostando? Tem alguma dica? Por quê? Porque é importante pra mim esse feedback. Então, eu gosto disso. É uma coisa assim que a gente, desde o início a gente falou, vamos trabalhar nisso, mas vamos também ser do jeito que a gente é mesmo. Então assim, a gente responde todos os nossos seguidores, sim, todos. Demora um pouquinho? Demora, mas nós que respondemos. Nós mesmo. Então a gente tenta assim sempre passar aquilo que a gente, por exemplo, a gente leu ali uma mensagem, a gente vai responder como nós mesmas. Não vem aquela mensagem automática, né, ou de outra pessoa respondendo. Então isso é uma coisa que a gente criou. Criou no sentido de, não, a gente vai fazer isso e não tem ninguém lá para responder que seja um terceiro. E quando a gente encontra essas pessoas assim, o carinho que elas têm é surreal. Porque como a gente não conhece todo mundo que nos segue, eles né? Conhecem, né? E eles se acham, eles pensam que a gente é realmente uma pessoa da família. E isso é muito legal, assim, o sentimento que é como se a gente fosse realmente uma amiga, um parente, porque elas chegam assim e já começam a falar com a gente como, né, como se já conhecesse mesmo. Sim, posso abraçar, posso tirar foto e ele E é muito legal, assim, esse carinho. A gente gosta muito, assim, de quando elas vêm e comentam com a gente. Eu gostei daquilo, gostei do negócio que vocês postaram. Fui lá, aonde você indicou. Mas já reparaste que ela está a fugir à pergunta, tá? Aqui os teus olhos eles leem a sinceridade. E os teus? Olha, eu acho que acho que carinho. Acredito muito carinho, assim. Acho que como elas nos veem todos os dias, as pessoas que nos seguem nos veem todos os dias, acaba criando essa relação, né? E elas têm um carinho por nós, assim, que eu fico até, né, abismada, assim. É uma coisa que é muito bonita, assim, de ver, sabe? Então é assim, os vossos contactos vão passar aqui no rodapé, tá? É assim, Marília e Mariana, tá? Não enganei agora, tá? Os vossos contactos vão passar aqui em baixo. Pinhais está em dívida convosco,
eu estou a dizer porque eu vejo, a minha esposa também vê, já estão a fazer sombra, trabalho profissional, a bagagem dela não tem como falhar, turismóloga e jornalista, portanto é assim, e elas conhecem os cantos à casa e sabem onde fazer aquele toque cirúrgico. Obrigado por terem vindo ao meu programa, tá? Vão ser vistos fora daqui, portanto, muita gente as vai ver, e vamos fazer um breve intervalo então e voltamos já já. A Purity Suplementos traz a você um suplemento que veio para revolucionar, o Viva-C Plus. É o único 4 em 1 do mercado, deixando você cada dia mais saudável, fortalecendo o seu sistema imunológico para o combate de doenças, vírus e bactérias. Sucupira, contra artrite, artrose, reumatismo e inflamações em geral. Colágeno tipo 2, contra desgastes nas articulações e melhora a flexibilidade e mobilidade articular. Cloreto de magnésio, fortalece músculos, ossos e nervos, regula o açúcar no sangue, ajuda a controlar a pressão arterial. Canela de velho, contra dores no joelho, dores na coluna e nas articulações. Esse é o único 4 em 1 do mercado disponível para você. Que ligar agora no 0800 555 1200. Peça agora com cartão de crédito o kit com 6 frascos e ganhe um tratamento polivitamínico de A a Z. Hoje vamos voltar ao ano 180 a.C. e vamos falar de Galeno. Quem foi Galeno? Galeno era o médico do imperador Marco Aurélio. Consta que Galeno tinha uma descrição de vinhos, foi a primeira descrição bem específica de caracterização de vinhos que há conhecimento da história, com a especificidade de identificar vários vinhos e as várias misturas para fazer como se fosse um antídoto para os venenos. Lá está, a questão dos diferentes tipos de vinhos, diferentes tipos de uvas e diferentes misturas exatamente para criar antídotos para possíveis venenos que dessem aos imperadores. Reza então na história que foi Galeno o primeiro a especificar vinhos e identificar uvas. Também foi um dos primeiros a classificar a denominação de como os guardar, como os reservar e como os envelhecer, exatamente para ter essa especificidade de guarda e de mistura de um antídoto para os venenos. Como vê, cada garrafa uma história. Estas e outras histórias no meu YouTube, João Carlos Farrapa, de Uvas e Personalidades, e como eu digo, de alguma forma, algo histórico que se torna contemporâneo. Sigam-me então no meu YouTube, João Carlos Farrapa, e não percam um próximo episódio. Olá, eu sou Cláudia Kozer, CEO da plataforma Nobis, uma startup de impacto 4.0. Vem junto conversar com a gente no programa Uvas e Personalidades. Vai ser bom demais.